Olá, sejam todos muito bem-vindos à 9ª aula do nosso curso Yeshua, o nosso Cristo Planetário Revelado. Eu sou Juliano Posati e o tema da aula de hoje, aberto aqui no canal do Círculo Escola, é Diálogos Místicos com Nicodemos. Quem foi esse personagem? Qual era o grupo social que ele fazia parte? Por que ele se encontrava de noite com Jesus? Escondidinho, ali, na calada da noite, longe dos olhares curiosos da mídia e dos grandes influencers da sua época. Esse é o tema da aula de hoje do nosso curso. Vem comigo! A agenda da nossa aula de hoje vai falar sobre nascer da água e do Espírito. Nós vamos decodificar a conversa de Jesus com Nicodemos, que está no Evangelho de João. Todos os significados ocultos por trás de cada fala. Acompanha comigo aí no slide, ó. Essa é a nossa 4ª aula já desse módulo, tá bem? Nós já tivemos no módulo Encontro Místico com o Yeshua a jornada iniciática de Jesus, que foi a aula 6, uma carreira pública conturbada, que foi a aula 7, e água e vinho, que foi a aula 8. Então, se você está chegando de repente, só agora, por conta dessas notificações loucas e completamente imprevisíveis do algoritmo da internet, vai atrás dessas aulas para você estar bem ciente do que eu estou falando. Eu estou destacando aqui no slide para você ver a aula 7, uma carreira pública conturbada. O que a nossa equipe fez com essa aula? Essa é uma aula comprida, tem 2 horas de contexto social, político, econômico, religioso, dos grupos sociais, quem eram os principais grupos influencers da época de Jesus. O que a nossa equipe fez? Ela criou um índice para você, com o time code, né, com o tempo, a minutagem do vídeo. Então você pode voltar a essa aula quando você precisar e através desse índice que está na descrição, você pode clicar ali e avançar no vídeo exatamente para o ponto, caso você queira repetir ou refletir alguma das explicações de contexto que estão ali. Por exemplo, hoje nós vamos ver que Nicodemos fazia parte do grupo do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Esqueci, volta lá e reveja a aula. Qual era a importância do Sinédrio? Qual era a importância do templo? Ele era um doutor da lei. Quem eram os doutores da lei? Volta lá e veja, tá bom? Então a aula 7, ela é uma referência, né, um pequeno banco de dados de contextos que você pode acessar a qualquer momento no curso para que a sua compreensão da aula presente seja o mais próxima possível daquele momento histórico que o texto vai estar retratando, tá bom? Lembrando aqui o nosso recadinho importante, deixa seu like, faça o seu comentário mesmo que você esteja aqui no chat de conversinha assistindo a aula ao vivo, ativa a notificação, passa para a galera no WhatsApp. Olha, gente, o número de compartilhamentos de WhatsApp cresceu muito, a gente viu pelas estatísticas do nosso canal, o quanto as pessoas estão vindo assistir às aulas porque receberam uma mensagem de WhatsApp e clicaram ali. O nosso relatório tem como detectar isso. Eu quero agradecer profundamente você por esse apoio, porque você está fazendo a sua parte de compartilhar esse conteúdo, de estender esse conteúdo para outras pessoas, para os seus círculos de amizade, os seus círculos de interesse, não é? Também não é para virar um missionário fanático, mas para os seus grupos de interesse, não é? Muito, muito, muito obrigado. E lembrando que, para além de todo esse esforço, para além de toda essa contribuição aqui, é muito importante que você faça o seu cadastro em circuloescola.com. Essa é a única maneira que você pode garantir que o conteúdo do Círculo, que é um conteúdo transformador, é um conteúdo com alto nível de consciência, de estudo, de pesquisa, chegue até você sem que a nossa escola precise pagar para uma empresa gringa fazer isso acontecer. Se esse conteúdo faz sentido para você,
faça o seu cadastro em circuloescola.com, tá bom? Canal direto, nós não vamos ficar te enchendo o picuá toda hora, a gente é super comedido, a gente uma vez por semana manda um resuminho para você saber o que rolou na escola, tipo um cardápiozinho, você escolhe ali o que você vai acessar, é isso e nada mais, tá bom? Só que dentro da comunidade do Círculo Escola você pode fazer amiguinhos, pode entrar ali, pode mandar amizade, pode mandar mensagem, pode participar dos grupos de discussão, então tem uma experiência complementar ali também para você, legal? Muito bem, minha gente. Antes de nós entrarmos, tá? Eu tô todo entupido hoje, viu? E um pouquinho ofegante, então vocês vão ter que aguentar um professor gripado hoje. Antes da gente entrar no texto específico da conversa de Jesus com Nicodemo, nós vamos puxar a capivara do Niquinho. Nós vamos puxar a capivara, nós vamos saber quem é ele, de onde veio, com quem vive, com quem copula, como se reproduz, do que se alimenta. Só hoje no Círculo Repórter, é isso, nós vamos puxar aqui, ó. Capivara do Niquinho, Nicodemos, o notável entre os judeus. Essa daí é a fala ali, né? Ele é reconhecido como notável dentro dos judeus. Então eu puxei aqui no nosso CSI Jerusalém a capivara de Niquinho. Vamos saber quem é Niquinho. Nicodemos faz parte do grupo dos fariseus. E ele é considerado também um doutor da lei. Lembra que a gente viu na aula 7 que às vezes muitos fariseus eram doutores da lei, muitos doutores da lei eram fariseus? Caso de Niquinho, Nicodemos, era um fariseu doutor da lei. Legal? Comportamento. Tá aqui a ficha, a capivara do Niquinho. Esse comportamento escondidinho, né? Pula cerca, influencer judeu, né? Ele provavelmente fazia parte do sinédrio, tá? Olha aqui nesse cantinho, ó, a palavra grega que foi utilizada para descrever a posição de Nicodemos por João é archon, que significa governador, que era um termo utilizado como uma espécie de título para os integrantes do sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus, ou seja, ele fazia parte do sinédrio, que era aquele órgão máximo dentro do Templo de Jerusalém, uma trombada de colégio cardinalício com o Senado, com o Supremo Tribunal de Justiça, né? Aquela trombada, aquele mix, ele era membro desses 71 caras que fazia parte do sinédrio, ok? Então, depois que ele conhece Jesus, ele passa a fazer parte do círculo esotérico de Yeshua. Esotérico aqui então com S, o círculo mais próximo, mais fechado, que tem acesso a conhecimentos mais elevados, mais profundos de Yeshua. Tanto é que Nicodemos vai aparecer no episódio da crucificação junto com José de Arimateia. Enquanto José de Arimateia corre para pedir o corpo para Pilatos, Nicodemos vai aparecer com 100 libras de mirra e aloés. Libras aqui não é libra esterlina, o dinheiro da tia Betinha, não. Libras aqui é uma medida de peso. Dá mais ou menos aí 30 quilos de mirra e aloé para envolver ali o corpo de Jesus com estas ervas, que era um hábito judeu. Então você vê que ele vai lá e compra e tal, então tá todo mundo meio ali, meio que junto. Alguma literatura vai dizer que, por exemplo, pro julgamento de Jesus na casa do Caifás, que era o sumo sacerdote, nem todos os membros do Sinédrio foram chamados, provavelmente Nicodemos não foi, né? Muito bem, volta na aula 7, se for preciso depois, vai lá lembrar um pouco quem são os fariseus, quem são os doutores da lei, quem são o Sinédrio, quem é o templo, para se refrescar, porque aí a conversa, o diálogo de Jesus com Nicodemos fica muito mais interessante, tá bom? Acompanha comigo em tela essa conversa de Jesus com Nicodemos, então, que eu estou tirando dessa vez da Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada de 2002, tá bom? Eu vou ler o texto todo e depois eu vou decupar cada pedacinho, tá bom? Então vamos fazer uma leitura aqui.
Não vou fazer uma leitura tipo igreja, naquele momento assim, com aquela voz que ecoa com reverb. Naquele tempo havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos. Não vou fazer isso. Ao contrário, eu gosto de ler sempre tentando puxar o espírito que o evangelista tinha quando ele escreveu isso, o que ele estava tentando descrever, pegando as ironias do texto. Eu acho que boa parte do nosso dogmatismo, do nosso igrejismo, é que a gente perde o contato com a interpretação do texto, com as nuances irônicas do texto, né? Como na aula passada que a gente viu lá, né? Jesus dando aquele, mãe, o que é, porra? Não é minha hora ainda, por que você está me acelerando? E ela vira, deve ter dado aquela bufada para ele, virou pros caras e falou, faz tudo que ele mandar, por favor, vai. E meio assim, né, tipo, chega de ficar me enrolando, sabe? Para de ficar dando desculpa. Yeshua, pelo amor de Deus, vou pegar o chinelo. Imagina. Então é legal quando a gente humaniza. Jesus foi feito carne, Yeshua se fez carne, habitou entre nós, né? Então, quando a gente fica muito no igrejismo, a gente perde o vínculo relacional, porque a gente perde o contato com os personagens humanos. Percebe? A gente perde o contato com os personagens humanos. Não rola, gente, não rola. Nós precisamos realmente aprender a reconstruir os vínculos humanos. Isso aqui é um diálogo humano. São pessoas falando. É claro, vocês vão perceber ao longo do texto que, parece que parece que Nicodemos fala alhos e Jesus responde bugalhos. Aí você fala, cara, como assim? Que coisa mais sem pé nem cabeça. Por quê? Porque também era intenção de João, quando escreveu isso, codificar muito mais conhecimentos do que caberia num diálogo, vamos dizer, de boletim de ocorrência, né? Lembrando que João é o último que escreve o seu evangelho, de um ponto de vista muito mais maduro, muito mais profundo, ele teve muito mais tempo para meditar sobre todos os ensinamentos. Mais do que isso, é o único que vai reproduzir diversas passagens. Por quê? São passagens que tinham conteúdo iniciático. Então, no início do movimento, esses conteúdos não eram registrados. Era mais um ensinamento mais aberto. Vai chegando no fim da vida, João vai percebendo que ele precisava registrar esses conteúdos. Então ele vai lá e dá uma pinçada legal nessa parada. Então acompanha comigo aqui a leitura em tela para a gente começar o nosso estudo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazem se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você vê que dá um corte, né? O cara vira, faz uma declaração, Jesus responde uma coisa que aparentemente não tem nada a ver. Aguenta firme, nós vamos voltar pedaço por pedaço, tá? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio da sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu haver te dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falar das coisas do céu? Parece uma conversa sem pé nem cabeça, não é?
Por que ela é sem pé nem cabeça? Porque a linguagem que João utiliza é uma linguagem que vai condensando uma série de estudos, uma série de verdades, uma série de conhecimentos em declarações muito rápidas. Então esse não é um diálogo fast food, que nem livrinho de romance que a gente pega em banca de jornal, que é aquele diálogo e a conversa toda e vai construindo e blá. Não. Isso é um diálogo que vai tendo provocações e cada frase traz um conjunto de conhecimentos muito grandes. Mas para que a gente tenha uma completa compreensão disso, você precisa de chaves de compreensão, você precisa de chaves que abram esse conteúdo para a nossa compreensão. Ou seja, é como se cada frase dessa fosse uma colher de leite condensado. Sabe para que servia leite condensado? Leite condensado é uma invenção do exército, né? Um produto que a Nestlé vendeu para o exército, leite moça. Não é? Uma colher de leite condensado num copo com água e você faz um copo de leite. Então era muito menos espaço, uma logística muito mais fácil para transporte em campo de guerra, nas latas de alumínio. E você tinha leite para os soldados, né? O leite da moça, ainda botava lá um pin-up ali para eles, né? Fantasiarem ali no campo de batalha. Então, o que é o leite condensado? Ele é isso, ele é o leite que foi sendo, comprimido, e que pode ser diluído depois, né? Por isso ele é tão doce. Então, ele depois é diluído para virar um copo de água. Então, é como se cada frase dessa daqui fosse uma colher grande de leite condensado que a gente tem que diluir agora para isso virar leite, para isso virar conhecimento na nossa cabeça. O que eu fiz na aula de hoje? Eu separei 5 chaves de compreensão para você, 5 chaves de compreensão que nós vamos pegar esse texto, decompor para entender exatamente o que foi conversado ali. A primeira chave de compreensão tem a ver com sinais objetivos, tá bom? Sinais objetivos ancoram a experiência subjetiva, mas não a substituem. São um chamado à transcendência em meio à confusão racional na busca do sentido. Veja que Nicodemos ele começa a conversa de Jesus através de um pensamento lógico racional, tá? Ele fala assim: mestre, a gente sabe que você está falando, você é de Deus, você veio em nome de Deus, você veio em nome do Criador, porque ninguém pode fazer o que você faz se não estiver alinhado com Ele. Ou seja, a partir dos sinais objetivos, o que é um sinal objetivo? Coisas que mexem na nossa dimensão. Cura, milagre, Jesus manda o vento ficar quieto, Jesus anda sobre as águas, Jesus cura cego, cura coxo, cura mulher com fluxo de sangue. Jesus vai dando sinais, ele vai manifestando todo o conhecimento que ele tem de forma objetiva. Então, o que Nicodemos chama a atenção de Nicodemos? Os sinais, os efeitos físicos da verdade metafísica que Jesus representava. Então, Nicodemos racionalmente, porque ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele racionalmente olha e fala assim: cara, ninguém faz o que o senhor faz. Eu estou vendo esses sinais, eu reconheço nesses sinais objetivos, físicos, eu reconheço uma causa metafísica. Então é lei de causa e efeito aqui, ó. Causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. Tem múltiplas causas e cada causa tem o seu efeito, ação e reação. Nicodemos, filosoficamente, olha para Jesus e fala: ninguém faz o que você faz se não estiver com Deus. Ou seja, ninguém manifesta esses efeitos se a causa não estiver ligada a Deus, né? Então os sinais, o espírito da Olívia nos ensinou sempre no círculo que os sinais físicos, as experiências objetivas, elas ajudam a ancorar a nossa experiência subjetiva. Quando a gente passa por um processo de despertar da consciência, uma série de fenômenos metafísicos, fenômenos espirituais começa a acontecer com a gente. São sonhos, encontros que a gente tem com pessoas que já desencarnaram no nosso sonho,
sinais, coincidências, que Jung chamava de sincronicidades, e tudo isso vai insinuando para a gente que por trás de cada fato e de cada evento aparentemente isolado, existe uma linha condutora. Uma linha condutora que quando você percebe ela, você consegue construir sentido através dos eventos que foram acontecendo com você. Então você vê um fio condutor e esse fio condutor ajuda você a construir o sentido. Estes eventos objetivos que acontecem na nossa vida, esses eventos metafísicos, eles muitas vezes fazem parecer com que nós falamos assim, nossa, eu tô louco, né? Eu tô louco, não pode ser isso. Mas aí, de repente, acontece uma coisa material, física, objetiva, no meio dessas experiências que meio que sacode a gente, porque a gente se perde numa confusão racional, buscando sentido, tentando entender todas as coisas. A gente vira um doido na internet atrás de conhecimento e maratona live, não sei mais o quê. Corre, feito um hamster, né? Num circuito. De repente acontece alguma coisa objetiva que ancora isso que aparentemente é uma loucura em nós. Aconteceu isso com o cristianismo, não é? Quando Jesus aparece materializado depois da sua morte. Então ele se materializa, é um efeito objetivo, físico, ele era tangível. Não era brisa dos apóstolos, não era brisa de Maria Madalena. Está ali, objetivo, eles pegaram aquilo e falaram, cara, não tem, é isto. Nós não estamos ficando loucos, ele realmente voltou. Ele realmente ressurgiu dos mortos. E aí sai com aquele efeito. Kardec foi a mesma coisa, não é? Kardec não acreditava, até que ele chegou, ele viu a mesa girando, rodopiando, ele viu e ele percebeu que por trás das pancadas, por trás dos movimentos daquela mesa, ou seja, por trás daquele efeito objetivo, tinha uma causa metafísica, uma causa subjetiva que era muito maior do que o próprio efeito, como Nicodemos percebeu. Senhor, ninguém faz o que o Senhor faz se não tiver com Deus. Ou seja, por trás daqueles efeitos físicos que Jesus manifestava, tinha uma causa metafísica muito maior. E, gente, foi o que aconteceu na fundação do círculo, porque eu vi efeitos físicos, eu vi a mesa girando. Eu tive a oportunidade de ver e vi tantas coisas, percebe? Que ancoravam. Quando eu achava que estava ficando biruta, me perdendo nas coisas, aquilo ancorava. Eu tive N confirmações e até hoje, recentemente, tenho confirmações constantemente. Porque o efeito físico, ele ancora a nossa experiência subjetiva. Ancora. Ele traz ali uma certa credulidade. Por quê? Porque se a gente fica só na razão, a gente se afoga. A gente tem que ter, às vezes, objetividade, tem que ancorar tudo isso. Senão a gente parece um monte de bexiguinha voando. Ai, porque tudo é lindo. Ai, porque os arcturianos. Ai, porque o espírito. Ai, porque isso. Ai, porque a nova terra. Todas umas bexiguinhas voando. De repente tem que ter uma coisa que ancora, porque senão parece conversa de doido. Por que tem um monte de homem aqui no nosso canal? Sou tão feliz com isso. Já 30% dos nossos alunos aqui no canal são homens. Porque o homem, ele tem uma necessidade de ter uma coisa mais objetiva. E às vezes você vai pelos canais espiritualistas, fica tudo uma brisa, que é legal, que é bom, que precisa, não estou fazendo uma crítica, mas falta objetividade. Me dá alguma coisa para eu pegar. Percebe? Então, isso aqui é muito importante, gente, porque o fenômeno físico, que é tão desprezado por várias correntes de pensamento, porque o que importa é a filosofia. Tá, meu filho, mas uma coisa é você ter uma filosofia que é só brisa, outra coisa é você seguir uma filosofia de alguém que manifesta fisicamente, objetivamente, os efeitos daquela filosofia metafísica. Porque se ficar só na metafísica, não serve pra gente. Nós estamos no plano físico. Nós precisamos de coisas físicas, de impactos físicos na nossa vida.
A espiritualidade não teria a validação da ciência como está tendo a partir de agora se não provocasse consequências físicas objetivas e mensuráveis no corpo humano. Então não me venha com essa conversa de que o efeito físico, o fenômeno físico não é mais importante. Ah, que farroupilha que não é! Claro que é! Porque é tão importante, porque nós estamos na realidade física, porque as causas e os efeitos e as experiências metafísicas têm consequências físicas, objetivas e mensuráveis, é que a ciência está sendo capaz de rever os seus paradigmas e compreender que nós somos efeito físico de causas metafísicas. Então você vai me dizer que o efeito físico não é importante? Ele é importante. Ele tem o seu papel. Vamos para a segunda chave de compreensão. A segunda chave de compreensão já é a resposta de Jesus. Você vê, Nicodemos vai racionalmente, faz ali toda... Tô pegando chá, viu? Ah, hoje eu tô com chá, hein? Nicodemos vai, pega, fala ali, faz toda a correlação entre a causa e o efeito, percebe que tem alguma coisa grande, e Jesus responde, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece que está desconexo, mas o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, cara, esse sinal que você está vendo, ele é importante, ele é efeito, mas para você conseguir ver a causa, desses efeitos, você precisa nascer de novo. E aí vem a segunda chave de compreensão que eu coloquei nesse slide. O segundo nascimento é o despertar da consciência a partir do batismo no Espírito Santo, o mergulho místico na realidade única. Aqui um primeiro ponto muito importante, né? Nicodemos, doutor da lei, fariseu, sinédrio, né? Ele traz toda uma lógica racional de causa e efeito para Jesus, válida, importante. E por que ele traz essa sincera observação, Jesus começa a entregar um conhecimento mais profundo. Então Jesus não invalida o que ele disse, mas Jesus pega o que ele disse e leva para o próximo estágio. Esse é o mestre, que vai levando a gente sempre para o próximo estágio. Então, como eu disse, o fenômeno físico ele é extremamente objetivo, porque por meio dele, a nossa experiência é levada a um novo patamar. Então, quando ele fala, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ele está dizendo, você está vendo os efeitos físicos de uma causa metafísica. Agora, se você quiser ver a causa metafísica, você precisa nascer de novo. E esse nascer de novo é o despertar da consciência, é o despertar da nossa visão espiritual, que vai contemplar essa realidade única por trás de todas as coisas. Percebe? Não basta ficar apenas aqui no misterioso, no curioso, no efeito. O efeito ele é importante, mas ele é um degrau. Agora, o efeito deixa de existir depois que você passa desse degrau? Absolutamente. O efeito vai acompanhando sempre. Enquanto nós estivermos encarnados no plano físico, o efeito físico, ele vai nos acompanhar para nos levar a contemplar sempre causas metafísicas ainda mais profundas. Eu digo isso porque se a gente pensar, por exemplo, na vida de um general Alfredo Maciro Shoa, no ápice da sua pesquisa, os efeitos físicos o levaram para a compreensão de causas metafísicas ainda mais profundas, quando ele começa a se deparar com naves de civilizações extraterrestres materializadas na fazenda da Alexânia. Ora, ele já tinha vivido os efeitos físicos de materialização de espíritos dentro da sua casa, ele já havia visto efeitos físicos na sua infância, de cura paranormal, sobre colegas de classe, ele vem num crescente. E isso cada etapa da sua vida, o efeito físico vai se apresentando com mais complexidade.
E essa complexidade entrega uma compreensão de causa metafísica ainda mais profunda. Quando eu digo metafísica, é um termo que eu estou usando para dizer aquilo que está para além desse mundo físico como nós percebemos. Metafísica como uma dimensão da nossa realidade, a dimensão espiritual. Tá bem? O que Jesus vai dizer é que se nós não batizamos a nossa consciência no Espírito Santo, ou seja, se nós não mergulhamos o nosso estado de saber na realidade única de que todos nós estamos dentro da mente do todo, nós não conseguimos enxergar as causas dos efeitos físicos, as causas dos milagres, das manifestações. Milagres, os sinais, as manifestações, as sincronicidades são importantes, são muito importantes. Mas para além disto, está a causa de todas as causas. E é isso que Jesus está dizendo. Você precisa nascer de novo. Você precisa abrir de novo. Você precisa abrir agora o seu verdadeiro olhar. Você precisa nascer para o Espírito. Yogananda vai explicar assim, as multidões superficialmente curiosas, atraídas por demonstrações de poderes extraordinários, receberam apenas uma parcela escassa do tesouro da sabedoria de Jesus, mas a inequívoca sinceridade de Nicodemos lhe permitiu obter do Mestre uma orientação precisa que enfatizava o poder e o objetivo supremos dos quais o homem deve concentrar-se. Os milagres da sabedoria que iluminam a mente são superiores aos milagres de cura física e controle da natureza. E o milagre ainda maior é a cura da causa raiz de todas as formas de sofrimento, a ignorância ilusória que obscurece a unidade da alma humana com Deus. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, mergulhar a nossa consciência neste estado de saber que nós estamos dentro da mente do todo, que esta é a grande realidade única, que Deus, nós somos pensamentos na mente de Deus e que nada pode nos fazer mal. Esta realidade única, a contemplação desta realidade é a cura da nossa ignorância e também a cura de todos os males e de todas as coisas. E óbvio, ela é muito maior do que simplesmente um efeito físico, uma cura física, por exemplo. Muito maior e muito mais profundo. Mas nós que estamos no plano físico, muitas vezes vamos galgar os degraus das curas físicas, dos sinais físicos, das manifestações e efeitos físicos para chegar nas causas metafísicas. Todas as religiões autenticamente reveladas se fundamentam no conhecimento intuitivo. Cada uma delas possui uma particularidade esotérica ou exterior e um núcleo esotérico ou uma verdadeira religião interior. O aspecto exterior é a imagem pública, fundamenta-se incluindo seus preceitos morais e um código de doutrinas, dogmas, dissertações, regras e costumes que orientam os seus seguidores comuns. O aspecto esotérico inclui métodos que se focalizam na autêntica comunhão da alma com Deus. O aspecto esotérico é para as multidões, o esotérico é para a minoria fervorosa. Aqui a diferença entre o esotérico com X e o esotérico com S. Exotérico, exo, aquilo que está além, aquilo que está fora, exterior. Então o esotérico com X diz respeito àquilo que é público. O esotérico com um S diz respeito àquilo que é privado, aquilo que é oculto, com pouco acesso a cada pessoa. É interessante notar, e eu tenho uma certa irritação com escola iniciática que fica naquela masturbação mental de dizer assim, porque você não está preparado para este conhecimento, porque anos são precisos. Então eles têm um círculo esotérico com S, onde o conhecimento mais elevado fica restrito a algumas pessoas, e eles divulgam o esotérico com X para atrair seguidores que paguem uma grana. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o parâmetro para você entrar no círculo esotérico com S
né, que está para além da sua participação do esotérico com X, é um parâmetro muitas vezes político, social, econômico, não é? Não tem a ver com a evolução da alma. Sobretudo porque eu acredito sinceramente que quem é capaz de fazer uma pergunta, quem está pronto para fazer a pergunta, está começando a se preparar para saber a resposta. Porque é muito mais importante você saber as perguntas certas do que as respostas certas. Fazer o questionamento, buscar. Deus sempre abençoa o esforço da busca, dizia Agostinho de Hipona. Então eu não gosto muito desse modelo, porque eu já fui expulso, né, de umas escolas assim, porque eu sempre começava a questionar coisas que estavam para além, ou então eu começava a manifestar coisas que eram do círculo esotérico com X para o círculo esotérico com S, né, ou não, ao contrário. Começava a manifestar coisas do esotérico com S para a galera do esotérico com X, e aí eu era banido, entende? Que é o que está acontecendo com essas aulas aqui. Vocês acham que isso aqui é um conhecimento esotérico com X ou com S? Aqui tem muita coisa que as escolas iniciáticas, neste curso Yeshua, tem muita coisa que muitas escolas iniciáticas reservam para um círculo muito fechado e muito pequeno de pessoas. E eu devo dizer que eu entendo a razão pela qual elas fazem isso, porque Jesus fazia isso. Jesus não falou isso que ele entregou para Nicodemos, para a multidão. Ele entregou só para Nicodemos. E veja, mas aí é que está o ponto. Tem uma máxima no Caibalion que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando os ouvidos do discípulo se abrem, então os lábios do mestre despejam ali a sabedoria. Quantas vezes você foi na missa, no culto, na reunião do centro e leu essa passagem aqui? Milhares de vezes, né? Eu, católico, que fui, posso dizer que pelo menos umas 40 vezes eu li isso. Agora, quantas vezes eu tive acesso à chave de compreensão para entender o que estava por trás daquele texto? Só agora. Essa diferença, né? Quem está pronto para ver vai enxergar. Quem não está pronto para ver não vai enxergar. Por isso Jesus dizia: quem tem olhos para ver, que veja. Agora, logo, o parâmetro de quem deve estar no círculo esotérico com X e quem deve estar no círculo esotérico com S não pode ser um parâmetro institucional, tem que ser um parâmetro espiritual. Espiritual. É a busca, é a visão espiritual, é a maturidade espiritual de cada pessoa na sua busca que vai dizer se ela está no círculo esotérico com X ou com S. Jesus não fez um survey, uma pré-inscrição para o seu círculo esotérico com S. Jesus não fez um curso com X módulos que você tinha que fazer até chegar no círculo esotérico com S. Não, ele conhecia a intenção do coração. Nicodemos vai buscar ele no meio da noite. Mas ele olha e fala: cara, esse cara é espiritualmente maduro para ouvir. E aí Nicodemos começa a catar milho ali e fala: cara, você é mestre de Israel, você não sabe essas coisas? Vem cá que eu vou te explicar. Porque a tua busca é sincera. Então, o que determina em quais daqueles círculos de relacionamento com o Yeshua nós estamos é a nossa maturidade espiritual. E somente isto. Instituição nenhuma deveria ter a autoridade de dizer quem pode e quem não pode acessar um conhecimento esotérico. Nenhuma. Desculpe. Nenhuma. Eu entendo a estrutura institucional, mas eu também entendo que a maturidade espiritual é o parâmetro para o acesso. E nós estamos agora na era do conhecimento, na era em que todos os conteúdos estão sendo propagados pela internet. O que eu ensino para vocês nessas aulas antes era restrito a círculos esotéricos com S. Hoje está difundido aqui na internet. Sabe por quê? Porque quem está pronto para ouvir vai achar estas aulas. Quem está pronto, quem está com os ouvidos abertos, vai achar essas aulas. Quem busca sinceramente essa vida no Espírito vai achar essas aulas. Porque essa é a estrutura iniciática do universo. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Quando eu tenho maturidade espiritual necessária, eu encontro aquilo que eu procurava. Olha,
Eu canso de ouvir com os meus mentorados, que eu faço atendimento de mentoria, não é? Individual e tal. Eu canso de ouvir assim, ó. Eu estava na minha casa e me veio a palavra X para eu procurar. Eu procurei e eu encontrei as aulas do círculo. Eu estava na minha casa, eu dormi e apareceu um parente meu desencarnado falando: você tem que estudar no círculo escola. O Espírito fala o nome. Eu estava na minha varanda meditando e eu comecei a ver um círculo no céu e eu fui pesquisar e eu achei a escola. Tudo, gente, eu ouço isso semanalmente nos meus atendimentos, semanalmente. Porque quando os ouvidos do discípulo estão abertos, vem a boca do mestre para encher de sabedoria. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E sabe qual é a minha conclusão dessas experiências que muitos dos meus mentorados me relatam? A minha conclusão é o seguinte: o plano espiritual está burlando a burocracia institucional das escolas iniciáticas. O plano espiritual agora vai abrir, vai arrebentar a boca do trombone. O plano espiritual agora vai entregar tudo aquilo que precisa ser entregue e vai fazer chegar nos discípulos que estão prontos, nos alunos que estão prontos, nas pessoas que estão despertas. Vai fazer chegar. É lindo isso, né? É lindo isso. Eu me lembro da Econ, que é um ser pleidiano que se comunica com a egrégora do círculo, conosco, e ela nos disse ainda em 2019, ela nos disse assim: o círculo será uma escola de pensamento para aqueles que já despertaram. E aquilo estralou muitos insights na nossa cabeça, no sentido de que o círculo não tem que fazer um papel missionário, ele não tem que convencer ninguém de nada. Porque aqueles que despertaram e se convenceram vão encontrar o círculo. Então a nossa publicidade estava toda errada. Porque a gente queria despertar as pessoas, sacudir, dar um jeito, venha. Não. Essa não é a nossa publicidade. Nós somos uma escola para quem já despertou. Nós somos uma escola para quem já despertou. E aí nós percebemos que a publicidade era inversa. Quem despertou vai nos encontrar. Quem despertou vai nos encontrar. Vai encontrar esse curso aqui aberto, gratuito na internet. O ponto importante aqui é que o conhecimento da verdade, ou o conhecimento em si, ele é uma experiência interior. Ele é uma experiência mística, tá? Ele não acontece na dimensão racional da nossa mente, ele é mais profundo, mais profundo. Por isso que no círculo a gente sempre separa o que é dados, o que são informações, o que são conteúdos e conhecimento. Porque você, aqui nessa aula, eu reuni dados, eu reuni informações, eu processei o conteúdo. Mas o conhecimento, ele acontece dentro de você. Sabe aquele momento da aula que de repente você está ouvindo e você começa a chorar sem saber por quê? Sabe aquele momento da aula que dá aqueles estralos e você acomoda uma série de experiências passadas a partir de uma coisa que eu falo aqui? O que eu estou falando, o que eu estou dividindo com você, são todos os conteúdos que eu sou capaz de gerar a partir do meu estado de conhecimento, do meu estado de consciência. Você vai gerar conhecimento dentro de você a partir desses conteúdos, mas o conhecimento acontece dentro de você. Por isso, aqueles que têm uma busca sincera, uma vida interior mais profunda, eles vão alcançar conhecimentos muito maiores do que os conteúdos que eu estou dividindo aqui de forma cognitiva. Muito mais profundos, muito maiores, porque você alcança o conhecimento que é do seu tamanho. Como nessa prateleira de livros aqui, se você tem essa estatura, você vai conseguir pegar livro dessa aqui. Se você é maior, você vai conseguir pegar livro dessa aqui. Cada um alcança o conhecimento compatível com a sua altura de consciência. Então, talvez, muitos de vocês, alunos desse curso, estão acessando conhecimentos que estão para muito além da minha capacidade de conhecimento. É verdade. Porque a sua estatura de consciência permite que você alcança. E essa sim é a beleza do esoterismo com S e do esoterismo com X. Então, à medida que nós tornamos as coisas esotéricas com X abertas, cada um, de acordo com a sua estatura de consciência, vai acessar
mais ou menos conhecimento. Essa ideia de que o conhecimento é uma coisa interior, ela é muito antiga, gente. As melhores tradições, veja aí comigo no slide, as melhores tradições da filosofia e da metafísica ocidentais enaltecem o poder do conhecimento intuitivo próprio da alma. Então vamos ver assim, só para citar 3 casos. Pitágoras era místico, filósofo e matemático grego. Nasceu aí 580 a.C. e ele enfatizava a experiência interior do conhecimento intuitivo. Para você fazer parte da escola filosófica de Pitágoras, você tinha que passar por um processo de preparação e iniciação. Tanto que os filósofos tradicionais ou os filósofos que acabaram enveredando para o materialismo vão ficar criticando Pitágoras, que ele era muito mais um místico do que um filósofo. Pelo amor de Deus, o cara é pai da matemática, pai da música, pai de um monte de coisa, mas porque era um místico, ele é reduzido à condição de místico, catalogado para a condição de místico. Tenha santa paciência, né? O próprio Platão é de 428 a.C., não é? E as obras dele são a base da filosofia ocidental, e Platão entendia muito bem esse conhecimento suprassensorial que está para além dos sentidos físicos, do mundo das ideias, as verdades eternas, imutáveis. Platão constrói todo o seu pensamento em cima dessa realidade, que já havia sido intuída por Heráclito e por Parmênides. Percebe? Tales de Mileto. O Plotino, gente, o Plotino é uma coisa extraordinária, de 270 d.C., né, que é da escola neoplatônica. O Plotino falava assim, cara, vai ter um conhecimento que você só vai acessar dentro de você. Vai ter um nível de conhecimento. Ele falava assim, que eu busco fora, quando na verdade eu encontro dentro de mim. E quando ele foi morrer, ele falava para os discípulos dele assim, olha, apressem em fazer o Deus que habita dentro de vocês retornar ao Deus que habita o todo. Quer dizer, trabalhe aqui interiormente. E aí a gente chega na famosa história do espiritualista bêbado. Sabe o que é o espiritualista bêbado? Isso é uma frase da doutora Larissa, que dá aula no Círculo. Ela fala assim, eu já tive minha fase de espiritualista bêbado. Espiritualista bêbado é aquele que bebe de todas as fontes. Então ele maratona YouTube de espiritualista ufológico, quântico, meditativo. Ele tem fé em Deus, fé em Nossa Senhora, chá de erva, gnomo, xeliana, vê o horóscopo, acende vela para Santo Antônio, faz a benzedeira, a simpatia da influencer good vibe que ela viu e no final ela ainda toma uma novalgina, né? Ele bebe de todas as fontes, ele vai para todos os cantos. Ele é um papa curso, sabe aqueles cursos 100% online, 100% gratuito? Olha aqui, uma semana especial disso, 100% online, 100% gratuito. Então o espiritualista bêbado tá lá já matriculado, deixa o e-mail dele, faz todas as aulas, é uma maravilha. Só que de tanto beber desesperadamente de todas as fontes, ele acaba bêbado. Ele acaba um espiritualista bêbado. E aí, talvez seja o seu caso, presta bem atenção. Ele começa a ter uma ressaca espiritual. Ressaca espiritual é assim, ele começa a ter uma estafa mental, fica cansado mentalmente. Ele fica confuso, porque cada guru espiritualista fala uma coisa, ele não sabe o que é. Porque ele é viciado no dogma, ele é viciado no padre, no pastor, ele é viciado no guru. Então ele é viciado em alguém que vem e fala assim, a verdade é esta, acredite. Então ele não consegue pensar com a própria cabeça. Aí ele sai rodando, bebendo de todas as fontes, fica bêbado, começa a ter confusão. Aí vem uma enxaqueca de conceitos confusos, né? Dos gurus que não se entendem, porque isso é verdade. Você vai andando em todos os canais, hoje cada um fala uma coisa. Os ETs são bons, os ETs são ruins. Porque Jesus era isso, Jesus era aquilo. Porque o espírito desse falou aqui isso, mas o espírito daquele outro falou aquilo. Você vê, é uma confusão. E o que acontece? O espiritualista bêbado ele passa a ter um estado de medo e ansiedade que só crescem depois do famoso despertar. Então ele achava que quando ele despertasse na consciência, entregasse o coração dele para Jesus, ele ia sair daquele estado de medo, de confusão, de ansiedade, de estresse. E de repente, por ter rodado tudo na ressaca espiritual dele, ele começa a estar de novo com medo,
ansioso, começa a não conseguir dormir à noite, começa a ficar confuso, tudo de novo. Então, o despertar, de repente, ele começa a manifestar os mesmos sintomas que ele tinha antes de despertar. Ele fala assim, eu era uma pessoa estressada, confusa, ansiosa, não conseguia dormir, tinha que tomar remédio para dormir antes de despertar. Aí desperta, aí começa a ver todos os problemas de novo. Todos os problemas de novo, né? Por quê? Porque ele tem receio de confiar e de acabar iludido. Aí fica nesse estado de espiritualista bêbado. Eu não sei se é o seu caso, eu também tive minha fase de espiritualista bêbado. A doutora Larissa, quando deu aula pra gente no 3º congresso, falou a mesma coisa. Todos nós tivemos essa fase do espiritualista bêbado que busca, bebe de todas as fontes. O verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento é uma experiência que acontece dentro de você e não fora. Então a busca exterior, ela tem que ser na medida para que ela desperte o que vai acontecer aqui dentro. É importante você observar vários pontos de vista, reunir, é super importante. Mas a conexão realmente acontece dentro de você. É o que Santo Agostinho fala no livro Confissões. Ele fala assim, tarde te amei, beleza antiga e tão nova, eis que eu procurava fora e estavas dentro de mim. Olha que lindo isso. Ele vai descobrir isso só na maturidade da vida dele. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Eu procurava você fora e você estava dentro de mim. Esse é o verdadeiro estado de saber. É a verdadeira consciência de que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. Se eu não entro nessa consciência, se eu não sou batizado nesse Espírito Santo, se o meu estado de saber não se mergulha nesta realidade única de que moro dentro do Deus que mora dentro de mim, nenhum conhecimento, nenhum conteúdo, nenhum guru, nenhum canal, nenhuma live vai te satisfazer. Nada vai te satisfazer enquanto você continuar buscando apenas fora. A sua busca exterior precisa te levar a uma realização interior. E esta realização tem a ver com a realidade única. Então é um processo de autorrealização, de incorporação desta realidade única dentro de você. Terceira chave de compreensão. Olha, Jesus vai dizer assim, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então aqui ele aperfeiçoa. Por quê? O Nicodemos pergunta assim, nossa, mas um homem depois de velho, então realmente ele pode entrar de novo no ventre da mãe dele? Quer dizer, ele estava querendo uma confirmação da crença da reencarnação, que era uma crença farisaica. Os fariseus acreditavam na ressurreição, na reencarnação. Tanto é que quando João Batista aparece, alguns discípulos que eram fariseus, algumas pessoas que eram fariseus, eles começam a perguntar, será que isso aí é o Elias que voltou? Então, quer dizer, tá claro, cultura reencarnacionista. E Jesus vai simbolicamente dizer sim. Quem não nascer da água e do Espírito. Então ele dá duas ideias de nascimento. Nascer da água e nascer do Espírito. O que é água aqui? Neste contexto, água é a matéria, tá bom? É a matéria que forma o corpo físico humano. 70% do corpo humano é feito de água. Né? A gente fica mergulhado numa bolsa de água durante toda a gestação. Então, neste caso aqui, a água vai representar a matéria, tá bom? Em Gênesis tem um trecho também simbólico assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito, o princípio masculino, é o princípio gerador, a face das águas ou as águas, a matéria, o Espírito e a matéria. A matéria, o princípio feminino hermético que dá forma às coisas. Então, quando o Espírito se encontra com a matéria, a nossa realidade acontece. Então, Jesus está dizendo assim, ó, quem não nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Mas qual que é o ponto? O ponto lindo é o que Yogananda traz aqui, ó. Como almas individualizadas, o Espírito manifesta progressivamente o seu poder de conhecimento ao longo dos sucessivos estágios de evolução. Como resposta inconsciente nos minerais, como sensibilidade na vida vegetal, como reconhecimento sensitivo guiado pelo instinto nos animais, como intelecto, razão e intuição introspectiva não desenvolvida no homem e como intuição pura no super-homem.
Aqui está o ponto. O espírito, ele vai reencarnando em processos evolutivos continuados, ele vai nascendo da água. Mas nascer da água não basta. Ou seja, só reencarnar não basta. Você precisa nascer da água e do espírito, ou seja, é preciso renascer e viver o batismo no Espírito Santo, viver o mergulho da sua consciência, o mergulho do seu estado de saber na realidade única, que mora dentro do Deus que mora dentro de mim. Cada ciclo precisa ser o aprofundamento dessa consciência, né? Em cada momento. E esse aprofundamento, esse contraste, né? Nós nascemos de novo na água, beleza, estamos aqui materializados. O segundo nascimento é o nascimento do Espírito. É o momento em que a nossa consciência se abre e não vê limites. Tem a ver com a abertura desta consciência, desta intuição, deste olhar interior que vai ancorar o verdadeiro conhecimento dentro de nós. Quanto mais dentro eu mergulho, mais eu compreendo o lado de fora. Quanto mais eu busco do lado de fora, menos eu entendo a verdade que está aqui dentro. É como uma janela, veja esse slide comigo, a janela da intuição, né? Enquanto eu estou preso aos sentidos, eu estou nessa janela aí de uma cadeia, tá vendo? Ó? Eu tenho uma visão muito estreita da realidade, é muito pouco a emoção, o cheiro, o olfato, a luz, a beleza, tudo aquilo que eu vejo aqui fora, tudo aquilo que eu contemplo com os meus sentidos físicos, todo o efeito físico, todo o milagre que eu vejo ainda é uma coisa estreita, porque ele usa esses meus sentidos. Quando eu começo a estudar, que eu começo a ver todos os paradigmas, a ver todas as manifestações, é como se eu estivesse olhando a realidade da janela de um avião. Essa é a realidade intelectual. Eu começo a ver que as coisas são muito maiores do que aquela janelinha que eu tinha do meu sentir ali, dos meus sentidos, né? Muito mais vinculados ao materialismo, né? Aquilo que é físico. Quando eu entro nessa realidade intelectual, eu começo a expandir os meus horizontes de contemplação. E aí eu vejo ali no avião, eu vejo que não existem fronteiras, não existem divisões, né? Eu começo a ter uma noção mais ampla através dessa realidade intelectual que eu construo, reunindo conteúdos, estudando. Agora, o estudo, o conteúdo, as lives, as aulas, essa aula aqui, eu só estou trazendo realidade intelectual, porque a grande realidade interior, que é a terceira imagem, olha aí, a grande realidade interior você só vai contemplar se você mergulhar dentro de você. Eu posso te ajudar sendo seu aviãozinho, entendeu? Posso te ajudar sendo seu aviãozinho, mas nesse terceiro estado, quem tem que entrar é você. Não sou eu, não é nenhum influencer, nenhum professor, nenhum médium, nenhum filósofo, nenhum guru da internet vai levar você para a realidade interior. Você precisa mergulhar na sua realidade interior. Você precisa desse conhecimento dentro de você. A nossa função é tipo ser retrovisor de carro. A gente só tem que ajudar você a manobrar e sair da garagem. Mas quem vai sair da garagem é você. É por isso, gente, quando eu falo isso, pode parecer assim, meio, ai, nossa, Posati, será que eu dou conta? Cara, você dá conta. E essa é a nossa ideia de exoconsciência dentro do círculo. Um estado onde a nossa habilidade natural, tá? A exoconsciência tem a ver com isso. Uma habilidade natural que todos nós temos de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com os seres e humanidades multidimensionais. Então, é a nossa proposta de trabalho do círculo, é o que o círculo propõe, como você está vendo aí em tela. A integração da natureza espiritual de uma forma funcional na vida das pessoas para além do paradigma religioso,
que é o que a gente ensina no curso de iniciação à exoconsciência. É sempre julho e agosto que abre, tá? Mas essa é a nossa proposta. Integrar a dimensão espiritual de uma maneira funcional, autônoma, sem o paradigma religioso, né? Sem o paradigma religioso, porque cada um de nós, o conhecimento acontece dentro de cada um de nós, ponto, tá? Vamos à nossa quarta chave de compreensão hoje. Jesus diz assim para Nicodemos: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito, espírito. Então o que Jesus está dizendo aqui? Sobre a realidade dual do nosso universo. Dual. Tudo no nosso universo é dual, espírito e matéria, masculino e feminino, positivo e negativo. Isso tudo tem quente e frio. Isso tudo tem a ver com o princípio de polaridade, a lei universal de polaridade. Tem um texto do Yogananda que explica um pouco melhor isso assim, ó. O absoluto transcendente tem uma manifestação dual, subjetiva e objetiva, espírito e natureza. A consciência como essência causal do homem e da criação está além do alcance da inteligência humana. Olha bem para essa pirâmide, esse triângulo que tem aí que eu coloquei, ó, do lado do título. O que acontece? Você tem o absoluto transcendente, o grande espírito, o todo, o pai de todas as coisas, na mente de quem nós existimos. Quando este espírito se manifesta e cria as coisas, ele cria com esta dualidade. Então, ó, no triângulo ali, na ponta de cima é o uno, e quando ele se manifesta para a criação, essa ponta gera duas pontas, gera polaridade, gera dualidade. Então, quando se manifesta, ele manifesta essa dualidade. Por que ele manifesta essa dualidade? Para que a gente, como eu expliquei na aula sobre a tentação no deserto, por exemplo, para que a gente viva realmente a experiência da liberdade, existe a dualidade. Então, o que Jesus está falando assim, quem nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito, é dizendo, olha, o universo é dual, mas a dualidade, ela é uma ilusão. Para além da dualidade, aquele que nasceu da água e nasceu do espírito consegue enxergar a causa dessa realidade. Consegue enxergar a essência desta realidade. Portanto, Yogananda vai dizer, o homem comum reconhece o universo natural ao seu redor, mas não o espírito imanente, e reconhece a si próprio como tantos quilos de carne, em vez da pura consciência que mora dentro dele, a alma. Ou seja, não tem como você mergulhar em conhecimentos mais profundos se você não desenvolver uma vida mística de relacionamento espiritual com essa realidade. Não tem como. Você vai ficar num intelectualismo. E aí nós chegamos à quinta chave, onde nós entendemos que nós somos o efeito objetivo de uma realidade subjetiva. Jesus reafirma isso quando ele diz, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, a gente vê o vento, a gente sabe que o vento existe, mas a gente não sabe a origem do vento. A gente não sabe a causa do vento. A gente não conhece a causa. Quem que deu a primeira abanada para o vento acontecer? A gente não sabe qual é a causa, a gente só vê o efeito, porque a causa do vento está para além da nossa compreensão. O que ele está dizendo é que muitas vezes aqueles que nascem do Espírito não vão fazer sentido para a racionalidade e para o intelectualismo. Porque a causa que os movem é metafísica, está para além do mundo físico. E Yogananda vai dizer assim, ó, assim como a fonte do vento permanece oculta, embora o vento se faça perceber pelo som, também a substância do espírito está invisível, oculta, além do alcance dos sentidos humanos. E as almas encarnadas que nascem do espírito são o fenômeno visível. O vento visível se dá a conhecer pelo som. O espírito invisível se declara na presença de almas inteligentes. Veja, inteligentes de inteligere, de escolher dentre.
Então, uma alma inteligente é uma alma que é livre e que sabe escolher. Esta sabedoria, a sabedoria da liberdade, de escolher o que vai fazer, como vai fazer, a expressão da liberdade é uma expressão do espírito. Portanto, não tem como você ser livre se você não estiver em contato com a causa espiritual da qual você é o efeito. Isto não tem nada a ver com religião. Isto não tem nada a ver com ficar rezando. Isso não tem nada a ver só com mediunidade. A mediunidade é um passo, mas para além da mediunidade, do contato com o plano dimensional, é o seu contato com o todo. É o momento onde o seu espírito se coloca sinceramente aberto a receber os raios do sol que vem do todo, os raios luminosos que vêm do todo. Voltar todos os seus sentidos para dentro de si e compreender com plena consciência que eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. O duro é muitas vezes a nossa incapacidade de dominar os nossos sentidos. E uma outra coisa muito difícil, que pode se tornar um obstáculo, é quando você faz o seu despertar de consciência, a sua sensibilidade vai a 1000, você começa a ver um monte de coisa, um monte de informação espiritual, é uma volúpia de coisa e você se perde. Então, aprender a pegar toda esta sensibilidade e apontar para dentro, no meio do meio do meio de você mesmo, isso é exoconsciência. É quando você integra toda esta realidade a quem você é. E este sentido interior que você encontra passa a redefinir o seu próprio ser na vida. É por isso, gente, que o Círculo criou a Oficina de Mediunidade, que é um evento que está indo para todas as capitais. E agora, nós vamos chegar agora em Porto Alegre, depois São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, depois Lisboa, em Portugal, na Europa. Por quê? Porque nós percebemos que a oficina de mediunidade, ela precisava ensinar num ambiente seguro, tranquilo, como as pessoas podem entrar em contato com a sua sensibilidade, com a sua percepção metafísica, com a sua mediunidade, e aí levar isso para um lugar dentro de si. Para que a partir da mediunidade elas fossem capazes de desenvolver uma vida mística, autônoma, livre de dogma, de religião, fora do contexto religioso. Então, veja aí no slide em tela comigo. A gente está em Porto Alegre, depois São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Lisboa vai ser dezembro. Lisboa é dezembro, tá? E eu quero que você veja esse vídeo aqui, antes de eu terminar a aula, que eu tenho mais uns slides para passar, mas dá uma olhada nesse vídeo que mostra um pouquinho do que é o ambiente das nossas oficinas. As nossas oficinas de mediunidade são um ambiente delicioso de liberdade, responsabilidade e autonomia na prática da mediunidade. São ambientes gostosos, familiares, de gente boa, bonita, elegante, sincera, muito disposta a dizer sim para o trabalho espiritual, sim para a multidimensionalidade, sim para a sua natureza e colocar isso em prática no dia a dia. Gente que quer colaborar uma com a outra, gente que quer poder estar junto, ser feliz junto e levar a felicidade junto para esse mundão que está precisando. A Oficina de Mediunidade é um evento itinerante que está acontecendo em várias capitais do Brasil. E uma delas, adivinha, é pertinho de você. Então, dá uma entrada aqui nesse site, vem participar com a gente, vem sentir esse clima. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Legal, né? Agora, o que é o mais legal da Oficina de Mediunidade? É que a Oficina de Mediunidade ela propõe espiritualidade autônoma fora dos limites da religião, que é a conclusão do diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos faz uma pergunta, Jesus fala assim, cara, você é mestre em Israel, você não sabe dessas coisas? Por quê? Porque nesse ponto, Jesus mostra claramente a diferença entre religião e espiritualidade. Religião é aparência, é rito, é formalismo, é protocolo, é burocracia, é separatividade.
São barreiras, são pedágios, são porteiras que a religião coloca. Espiritualidade é autonomia, liberdade, colaboração, entusiasmo, fraternidade, vida interior. Percebe? É isso que o Círculo está fazendo com as oficinas de mediunidade. Nós estamos popularizando, nós estamos democratizando, nós estamos renovando a ideia de mediunidade fora do contexto religioso. A partir do Espírito Santo, a partir do batismo no Espírito Santo, a partir da consciência de que nós não estamos separados. A realidade é essa. Eu estou convidando você para um evento que é o máximo, como você viu. Mas eu estaria mentindo para você que você precisa necessariamente ir para esse evento para ter uma vida interior. Mentira. Mentira. Percebe? Se eu tiver um compromisso com a verdade, eu não posso falar baboseira em nome do marketing para fazer você ir para o evento. Não. É mentira. A vida interior está disponível para todos aqueles que querem e buscam sinceramente. O evento do Círculo é uma experiência tesão para a gente estar junto fazendo isso. Mas nada impede você de chegar lá pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Só no site do Círculo você tem 50 exercícios de sintonia guiados que a gente fez e colocou ali para você. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. No final, Jesus ainda fala uma coisa muito interessante, validando isso que eu estou comentando com vocês. Ele diz assim, ó, em verdade eu te digo, falamos do que sabemos, damos testemunho do que vimos, mas não acolheis o nosso testemunho. Se você não crê quando eu falo das coisas da terra, criatura, como é que você vai acreditar quando eu falo das coisas do céu? Quer dizer, cara, eu estou te falando uma coisa óbvia, coisa aqui da vida, né? Como é que você vai acreditar quando eu começar a falar para você das coisas da vida que está para além dessa vida aqui? Você não vai acreditar. Você vai cair. E aí é uma coisa interessante, porque eu montei uma tabelinha para a gente entender que a fase de espiritualista bêbado, ela é só isso, ela é uma fase. Você não pode estagnar nisso. Por quê? Porque aí você entra nessa disputa entre o intelectualismo e a vida mística. Cara, eu tô com esse curso há 4 anos na minha cabeça e esse ano estou materializando. Eu falei, não, vou fazer esse curso, 30 anos sendo preparado para fazer esse curso. Tá bom. Daí você começa a ver as referências, né? Espiritualista bêbado, quem nunca? Aí eu fui ver o que a Lúcia Helena Galvão fala de Jesus, o que o Leandro Carnal me faz a gentileza de lançar um curso sobre Jesus em novembro. E eu falando, aí, tá vendo? Lançou na minha frente. Lançou na frente. Agora ninguém mais vai querer fazer meu curso. Aí, ó, o Leandro Carnal, muito mais inteligente que eu, estudou muito mais, professor de história, não sei mais o que, acabou. Essa fase, essa coisa desse intelectualismo leva a gente para esse lugar de disputa, de ego, de insegurança, né? A vida mística coloca a gente em outro lugar. Eu fiz essa tabela para você ver, ó. Enquanto eu tô espiritualista bêbado, buscando, sabendo, querendo referência, eu vou começar a viver disputa de ego. Quando eu começo a descobrir a vida mística, eu passo a viver um encontro de selfies. É um encontro de essência. Eu não estou aqui para fazer um curso melhor do que o Carnal, pior do que o Carnal. Eu não estou aqui para ser um professor melhor que a Lúcia Helena Galvão, pior do que a Lúcia Helena Galvão. Eu não sou um filósofo melhor, nem pior. Eu não sou nem pior, nem maior. Percebe? Eu saio da disputa de ego. Eu sou o que eu sou. Eu trago o meu recorte, eu trago o meu estudo, eu trago as minhas conclusões. É a contribuição que eu dou conta de fazer, percebe? E aí a gente tem um encontro de selfies, um encontro de essências. Quando eu estou no intelectualismo, quando eu estou nessa pira do espiritualista bêbado, eu tenho ansiedade por conteúdo infinito. Eu quero live, live. Quando eu estou na vida mística, eu tenho a serenidade da verdade interior. Ah, tá tendo um monte de live. Eu adoro quando vocês me recomendam livro, tudo, mas se eu fosse ler todos os livros que vocês me recomendam, eu ia precisar de mais uns 6 meses para começar o curso, porque nunca acaba as referências. Então, se eu tô na fase do espiritualista bêbado, eu fico desesperado lendo tudo que falam, tudo que tem, tudo que aparece. Quando eu entro na vida mística, eu tenho a serenidade. Eu falo, bom, eu trago o meu recorte da realidade, da verdade, e eu não posso dar mais do que isso. O meu recorte. Serenidade.
né? No intelectualismo eu tenho competitividade. Quem é melhor? Qual curso é melhor? Tem que fazer, tem que entregar mais coisa. O nosso curso tem que ter mais bônus. O nosso curso tem que ter mais apelo. Porque senão o pessoal vai fazer o curso da Nova Acrópole, o pessoal vai fazer o curso do Laércio Fonseca, do Robson Pinheiro. Aí fica essa... Na vida mística, não. Na vida mística, quando a gente tem contato interior, a gente vive partilha e colaboração. Nós estamos trazendo, por exemplo, para dar aula no círculo, para participar do nosso congresso, do nosso próximo documentário, os principais influenciadores espiritualistas da nova geração. Se eu tivesse no intelectualismo, eu veria eles como concorrentes. Mas eu não estou. Eu entendo que cada um tem o seu papel, então eu vejo uma grande partilha, uma grande colaboração entre nós. Percebe? No intelectualismo você vai ter os donos da verdade. Os caras lá fora falam isso, mas eu tô aqui falando para você, a realidade é essa. Sério? Quando você vive a vida mística, você entende que são fractais angulares da realidade. Cada ponto vai trazer um fractal. Mas você não vai entender a verdade só de ficar juntando fractal. Você tem que ocupar o seu lugar no círculo, você tem que ocupar o seu lugar na roda e ver qual é o seu ponto de vista, qual é o seu acesso, a sua janela interior, que provavelmente vai costurar todos esses fractais angulares da realidade e levá-los além. E isso é lindo. No intelectualismo, a gente projeta a vida de fora para dentro. Então eu pego, reúno, bebo. Aí eu pego a confusão que está fora e boto dentro de mim. Porque o que tem lá fora é uma confusão. Quando eu tenho a vida mística, eu transformo a minha vida de dentro para fora. De dentro para fora. É muito bonito esse exemplo que o Yogananda dá da sala de cinema. Cada um percebe a experiência a partir do foco que escolhe. Ele fala assim, imagina uma pessoa na sala de cinema, veja aí comigo no slide. As pessoas estão sentadas, ali em cima tem o projetor que joga as imagens na tela. Então, para quem está assistindo ali, as pessoinhas sentadas, quem está assistindo as imagens na tela, vive aquelas imagens como se elas fossem de verdade. Vive o calor, o frio, o medo, o amor, a excitação, a sensualidade, a euforia, tudo aquilo ali para eles é a realidade. A pessoa mergulha ali. Mas se alguém levantar a cabeça e mudar o ângulo e olhar ali para a cabine de projeção, ele vai ver que sombra e luz, todos os movimentos, tudo aquilo que parece realidade na tela, são apenas variações de uma única fonte de luz que está projetando. Se a pessoa se concentra não na tela, mas na fonte que projeta luz para essa tela, ela não vai sofrer, ela não vai se empolgar, ela não vai se afetar por aquele filme, por aquilo que está na tela. Porque ela sabe que aquilo tudo é apenas luz. O que o Yogananda propõe é que a tela do cinema é a realidade onde nós estamos. Cheia de sombras, de luz, de movimento, que envolvem completamente os nossos sentidos. Mas quando eu mudo o meu foco consciencial e eu olho para a sala de projeção da realidade, que é a mente do todo, então eu transcendo tudo aquilo que parece luz e sombra, movimento, envolvimento e fantasia, passa a ser uma única coisa: luz. Luz que vem de um único lugar. Ser batizado no Espírito Santo, mergulhar a sua consciência na realidade única, é mudar o foco da sua consciência de todos os efeitos e movimentos de luz e sombra que nós percebemos na nossa realidade e olhar dentro de nós a grande cabine de projeção que é somente a luz que vem do todo. Isso é nascer da água e do Espírito. Quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus. Quem não tiver a sua consciência mergulhada na realidade única do Pai de todas as coisas, não pode enxergar o que de fato a realidade é. Somos todos dentro da mente
do todo. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um segundo diálogo místico entre Jesus e a samaritana. Tchau, sempre avante, que questa è la cosa più importante.